Vamos lá, manos. Flamengo empata com o Cruzeiro aí, mantém a liderança, mas, enfim, né? Deveria sair com os 3 pontos aí. Foco agora é no Bahia. Vamos ver o que a galera do Sport TV tem a falar desse jogo do Flamengo. Tá, galera? Você flamenguista, você anti-rubro-negro, se inscreva no canal, deixe o seu like. Muita resenha garantida aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar demais aqui do nosso trabalho. Então se inscreva, deixa o like, apoie aí da melhor forma possível, que é com o seu like. Saudações! Bora acompanhar aqui que a galera vai falar do Flamengo. Definitivo com a Redação Sport TV, recebendo Sidney Garamboni e Charles Gavan. Vamos logo fazer a bola rolar no Maracanã, né? Mostrar os melhores momentos do Flamengo e Cruzeiro de ontem. Um jogo que está elogiado nos jornais, eu acho, né? Tem uma tendência positiva nessas manchetes. Alta tensão, nada de gol, só faltou bola na rede. Eu acho que o 0x0, tão criticado por Nelson Rodrigues, Eu odeio também 0x0. foi elogiado mais em cima do duelo tático. O duelo tático, muito interessante, um jogo de xadrez, e o próprio Felipe Luiz depois falou sobre isso. Jogo pegado no Jogo extra. pegado e tal. Mas, na verdade, assim, claro que foi pegado. Mas a gente sentiu falta, pelo menos no primeiro tempo, de uma agressividade maior. Estava tão pegado, tão estudado, que estavam esquecendo de atacar. E acho que também quer dizer, tem uma coisa, a torcida tem que ser elogiada, né? Isso é muito legal, a gente está aqui em setembro, começo de mês, e assim, e todo mundo foi lá, e não é assim, e jogo à noite. Em outubro já, né? Outubro, Virou. perdão, fim de setembro, começo de outubro. O jogo era 9 da noite, é mais difícil, você tem o metrô, você tem Ferrantudo, é 8h30 o jogo. 8h30. Maravilha. Sexta-feira. Mas enfim, 8h30 não é cedo, né? Não. Então assim, e você vai, todo mundo trabalha hoje de manhã e tal, então assim, foi bem elogiável. Agora, eu acho que o Flamengo sofreu um pouco, que eu estava brincando com o pessoal, que era o bode na sala. O Felipe Luiz tem certezas, isso é bom, certezas táticas, isso é bom. Só que são certezas táticas que ele criou para o Flamengo. Então, eu acho que, por exemplo, o Pedro tinha que ter jogado ou entrado antes ou começado o jogo. Porque o Pedro é o cara do gol. Quando ele entra aos 35, acertei, não? 35, 36, foi por aí. Não tem tempo. Não tem tempo, né? Então, assim, eu acho que ele tem que falar assim, não, eu tenho a minha certeza tática, mas eu posso adaptá-la. Porque eu acho que é um luxo às avessas você ter o Pedro e não colocar ele para jogar. Porque ele não se encaixa no que você pensa, de um atacante que marque gols e marque o adversário, né? Essa você acertou na mosca, foi os 35 mesmo que o Pedro entrou. 35. Eu concordo. Eu também me fiz essa pergunta. Diante de um resultado que não está acontecendo, né, por que você demora tanto tempo para mudar? Né? E ele resolveu, embora o Bruno Henrique tenha entrado, acho que aos 12 ou 15 do primeiro tempo, o Luiz Araújo e o Pedro entraram aos 35. Né? E eu pensei, bom, dá tempo de fazer alguma coisa? Certamente sim, né? Aos 35 você ainda tem no mínimo 15 minutos de jogo ainda, né? Mas assim, nesse caso que é uma disputa tática muito acirrada, praticamente um jogo de xadrez, como você falou, Garamboni, né? Não foi possível. Nem o Gabigol então entrou para levar um cartão amarelo, por exemplo, né? Foi divertido e acho que todo mundo queria ver o Gabigol em campo, né? Para ver o que ia acontecer. Entra ele, irreverente que é, chuta a bola e leva um cartão amarelo totalmente de graça, nem deu tempo de fazer nada, né? Mas assim, vou devolver para vocês uma questão. O Flamengo tem feito isso em alguns jogos, especialmente na Libertadores. Muita pressão no começo do jogo, muita pressão na saída de bola, muita pressão para recuperar a posse de bola. E depois de 25, mais ou menos, minutos, jogando nesse ritmo, parece que o time dá uma cansada, pelo menos mentalmente, não fisicamente. E aí aconteceu, aí o Cruzeiro se soltou, né? Depois de 25, o Cruzeiro se soltou e foi mais perigoso que o Flamengo no primeiro tempo. Poderia ter feito o gol, não fez, porque o Flamengo tem, provavelmente, que eu digo aqui, um dos melhores goleiros do Hemisfério Sul, que é o Rossi, para mim. Ele, não entendo como ele não está na seleção argentina, não entendo isso. Os dois. O Cássio também é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, Flamengo, historicamente. O Rossi, para mim, é um diferencial. Enfim, são goleiros assim, que joga muito bem com os pés, lança muito bem, faz ligações diretas, mas assim... Então, nesse momento, eu devolvo para vocês
acham isso também. O Flamengo pressiona muito no começo do jogo, investe todas as energias, depois cai um pouquinho, por alguma razão ou outra. No caso, eu achei que era um pouco de cansaço mental. O Cruzeiro cresce e aí vem para o segundo tempo, mais ajeitado o Cruzeiro, né? Assim, um esquema muito bem montado. Aliás, 2 meias que fazem muita diferença também, né? Tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro, do futebol brasileiro, que está carente de meias, né? Na verdade, o Flamengo tem o Arrascaeta, claro, né? E tem o do Cruzeiro, me ajuda aqui. O Matheus Pereira. Matheus Pereira, desculpa. Sexta-feira o HD já está cheio, né? Enfim, dois caras que decidem ali no meio de campo, mas achei isso, assim. E no segundo tempo, o Flamengo não sabendo exatamente o que fazer para transpassar aquela parede, aquela muralha do Cruzeiro muito bem feita, muito bem construída, desculpe, né? Falei, bom, o Felipe vai mudar. Isso só mudou. Nos números da partida, algumas coisas chamam a atenção, né? Primeiro, a discrepância entre oportunidades criadas e oportunidades que vão para o alvo. Olha lá, finalizações e finalizações certas. Segundo, o Cruzeiro dividir posse de bola com o Flamengo no Maracanã, mesmo tendo jogado uns 10 minutos ali com o jogador expulso. Né? Verdade. Então, esse número se torna relevante. O Flamengo teve mais a bola no pé, foi um jogo de 35 faltas, e de 8 cartões amarelos, mais um vermelho. O Gato Mestre está me dizendo aqui que esse foi o 6º jogo com mais cartões para jogadores. Tá, estou recebendo aqui alguns acréscimos a esses números. O 6º jogo com mais cartões no campeonato, e essa foi a 3ª rodada com mais amarelos. Foram 59. É lógico que assim, quando a tensão do campeonato vai... então a nossa posse de bola estava errada. Foi 62-38. Por isso que eu estava achando estranho. Estava chamando muito a atenção, não estava? E porque o Flamengo estava com 555 passes com a mesma posse de bola. Ou seja, é como se o Cruzeiro tivesse um jogo absurdamente vertical. Não faria sentido, né? E o Flamengo só tocasse a bola. Agora, isso que o Charles falou, Marcelo, realmente, assim, está sendo uma característica curiosa do Flamengo. E a gente viu, inclusive, na Libertadores. Sabe aquela coisa do corredor de maratona, em que ele é treinado pelo preparador dele, que é o seguinte: olha, cuidado com a largada, né? Não dá tudo, porque são 42 quilômetros. Dá a impressão que não sei se mentalmente ou fisicamente, o Flamengo larga muito rápido, pressiona e tal, muitas vezes, entre aspas, resolve o jogo, e aí ele vai descansando. Eu não sei se é uma questão mesmo de calendário e tal, o jogo está resolvido e tal, mas muitas vezes essa descansada coloca o jogo em risco. Mas aí o Felipe Luiz não poderia usar as trocas, já que ele tem um elenco tão qualificado para isso. Ontem, mais uma vez, é uma reclamação que a torcida do Flamengo faz. Ele morreu com substituição na mão. Isso. Terminou o jogo sem trocar todos os jogadores. Enfim, eu sinceramente não sei avaliar o quanto isso é relevante, se trocar os 5 jogadores. Quando a gente pensa no Flamengo, você imagina que tem mais condições de rodar o time, né? Você vai ter jogadores no banco com qualidade, que também vão entrar mais descansados. O Flamengo está jogando Libertadores, né? O Flamengo vai ter semanas cheias daqui até o fim do ano. Então, você fica sempre imaginando isso. Com um banco desse, de repente, valeria a pena rodar mais. Tem a avaliação que ele faz. Acho que se eu trocar esse aí, vou trocar 6 por meia dúzia, não vai... Muito tempo a tal da viuvez do Jorge Jesus, em 2019, então a gente sempre brincava com isso. As viúvas de Jorge Jesus e tal. E não que eu seja uma viúva de Jorge Jesus, mas uma coisa que era impressionante naquele Flamengo era o seguinte: era essa intensidade até o fim do jogo. Era insuportável no bom sentido. Eu falei assim, para, Flamengo, tá bom. E era muito, né? Ele não deixava o outro respirar. E esse Flamengo do Felipe Luiz, que era jogador de Jorge Jesus, ele começa assim, né? Começa muito intenso, não deixando você respirar. Aí, aos poucos, parece que ele vai assim, não, então tá. Eu entendo que você né, foi muito pressionado por mim, eu vou te dar agora um mais generoso. Enquanto do Jorge Jesus, não. Era malvadão na sua essência. E muito incisivo também, né? Era um time que criava oportunidades e aproveitava. Eu não sei se
Vai ver que é isso. Esses números o novo naquela época chamavam malvadão, atenção, ele é mas- bonzinho. Uns 10, 15 minutos ele fica bonzinho. Me lembrou um pouco. É que teve um momento em que o Flamengo nem malvadão foi, né? A reclamação, por exemplo, contra o Flamengo do Tite era essa, não era? Da torcida? Não era malvadão, acho que não. Era o Era só malvado. Aramiliso. Malvadinho. Era malvadinho. A partida de ontem, assim, me lembrou um pouco, assim, a partida contra os Estudiantes de La Plata, que foi meio, apesar do Flamengo ter vencido por 2-1, Números corrigidos, só né? para destacar. Agora sim, né? 62 a 98. Mas foi o primeiro tempo do Flamengo acachapante, assim. Você falou, olha, vai ser 6-0 daqui a pouco, né? Não foi. E o resultado acabou 2-1, o Flamengo se classificou. Foi difícil lá o jogo em La Plata, né? Mas ontem eu senti um pouco isso, assim, depois de tentar fazer muita pressão, assim, o ritmo vai caindo. Aí o Cruzeiro, como falei aqui, o Cruzeiro se encontra, vai soltando e foi mais perigoso. Agora, mérito do Cruzeiro também, porque resistiu a uma pressão colossal. Mérito do Cruzeiro, que teve uma defesa muito focada, muito concentrada e não deixou o Flamengo. Não teve uma chance sequer de gol, claro, no primeiro tempo. Teve tentativas, mas não teve uma chance como teve no segundo tempo ali, que parou nos pés do Cássio, né? O La Plata, assim. Mas mérito do Cruzeiro também. Então, vamos chamar a Maria Cláudia Bonucci, né? Até para ver a repercussão que esse jogo teve em Belo Horizonte. É claro que um empate na casa do líder do campeonato, né? Você vai enxergar com bons olhos, mas o Cruzeiro, para entrar na briga da liderança, precisa fazer esse tipo de superar esses desafios, vencer o Flamengo. Agora, talvez tenha ficado a sensação boa de que houve oportunidade, né, Bonucci? Foi um jogo em que como é que é aquele match point do Woody Allen, a bolinha podia cair para qualquer dos lados da rede ali, né? Uma oportunidade mais bem aproveitada mudava a história do jogo de ontem. Bom dia. Tudo bem, Barreto? Bom dia para você, Gavan, Garambani, todo mundo que está com a gente aqui no Redação. É isso, assim, foi um ponto muito valorizado pelo técnico Leonardo Jardim, pelos jogadores do Cruzeiro, inclusive no fim da partida, né, o Cássio, que a gente ouviu agora há pouco, e também o Matheus Henrique, ali na zona mista, o próprio Leonardo Jardim na coletiva, eles utilizaram o mesmo discurso, assim, a mesma frase eles repetiram, né, que é quantos times nesse Campeonato Brasileiro vão conseguir tirar 4 pontos do Flamengo. Lembrando que o Cruzeiro venceu, né, o jogo de ida por 2-1, o jogo do primeiro turno por 2-1 no Mineirão. Então, assim, eles valorizaram muito esse ponto conquistado fora de casa. É claro que 5 pontos, se né? tivesse 4 pontos, né? 3 pontos da vitória, agora 1 ponto do empate. Não, o Cruzeiro fez 4 pontos no Flamengo. Isso, são essas isso. lógicas Conquistou malucas da em cima, matemática isso. do futebol. O Flamengo deixou 5 pontos dos confrontos com o Cruzeiro, só fez 1, né? É isso. E aí eles falaram muito em cima disso, assim, que uma vitória, claro, colocaria o Cruzeiro muito mais vivo ali na briga pelo título. Uma derrota poderia ter tirado de vez o Cruzeiro dessa verdade. briga, porque aí abriria 7 pontos com o Flamengo com um jogo a menos. Então, assim, esse empate mantém o Cruzeiro vivo e acho que mais do que isso, né? A postura do time, a forma como jogou ontem, mostra que o Cruzeiro tem capacidade para seguir brigando ali na ponta até o final do campeonato. Ontem, o Leonardo Jardim, ele teve que mexer um pouquinho no esquema, ele não tinha o Wanderson à disposição, estava com uma lombalgia, e ele opta, né, por mexer um pouquinho no esquema tático dele, que ele não gosta muito de mudar, mas ele poderia ir com outro ponta ali, o Arroio, o Sinisterra, mas ele prefere escalar o Matheus Henrique, e ele disse, né, na coletiva que ele sabia que o Flamengo era um time que trabalhava muito bem pelo meio de campo, então ele vai com esse meio mais compacto, que funciona muito bem. Ele, inclusive, elogiou muito a postura defensiva da equipe, a obediência tática. Nos momentos, né, em que o Flamengo chegou com mais efetividade, a gente viu ali também o Cássio aparecendo muito bem em 2 grandes defesas, né, na cabeçada do Samulino, no chute do Plata, enfim. Então, de forma geral, foi um empate muito valorizado, sim, pela equipe do Cruzeiro. E, mais uma vez, né, eles fazem questão ali de, no final da partida, também ressaltar que a briga do Cruzeiro, assim, o principal objetivo na temporada é a vaga na Libertadores. E isso, né, no meu entendimento, está até bem encaminhado. E a questão do título, eles vão pensar jogo a jogo, né? Cada partida que passar, eles vão ver até onde dá para chegar, Barreto. A entrevista do Cássio a gente mostrou aqui na abertura do programa, Bonucci. Vocês aí sabem de quem que ele está reclamando? Quem é que diz que o Cruzeiro está desrespeitando o Cruzeiro? Enfim. Também não sabemos, Barreto. Ele deixou muito em aberto, né? Ele fala ouvir algumas coisas, mas não fala de onde, enfim. E a impressão que deixou pra gente aqui, até conversei com alguns colegas hoje cedo sobre isso, é exatamente a que vocês tiveram, assim, que ele gostaria que a campanha do Cruzeiro fosse mais valorizada justamente por estar brigando, até nas palavras dele ali, né, com 2 equipes
Palmeiras e Flamengo, que fizeram investimentos muito altos, maiores que do Cruzeiro, e que já há 5, 6 anos vem fazendo grandes campanhas. Então, assim, que não se esperava que o Cruzeiro fosse estar brigando, né? Acho que no início da temporada ninguém colocava o Cruzeiro como um candidato ao título e está brigando, né, nessa altura do campeonato, apresentando um bom futebol, fazendo bons jogos, fazendo um jogo como fez contra o Flamengo ontem, né, dentro do Maracanã, com mais de 70 mil pessoas, sem deixar o Flamengo ser protagonista, assim, tomar conta da partida em nenhum momento. Eu acho que foi mais nesse sentido, assim, mas para quem exatamente a gente não sabe. E também, assim, vamos lá, né? O Cruzeiro não é um pobrinho que está desafiando os dois primos ricos do futebol brasileiro. Exato. Teve investimento. Ele até diz no trecho que a gente rodou aqui, o Flamengo e o Palmeiras estão fazendo um investimento alto há mais tempo. Verdade. O Cruzeiro, agora que teve um aporte maior. Mas também não é assim, né? Pois é. O próprio Cássio é um exemplo disso. Ele foi, eu acho que foi investimento do Cruzeiro. É claro que Flamengo e Palmeiras têm um alto investimento, mas eu só acho que às vezes a crítica fica aparecendo, aproveitando a isenção de imposto de renda para ter ganho até 5 mil, que foi ontem aprovada, assim, dá a impressão que Flamengo e Palmeiras são super ricos e todos os 18 times ganham até 5 mil. São os pobrinhos. Né? Não são. Também não é. Também não é assim, entendeu? Então, boa parte da Série A tem investimentos assim robustos. Claro, Palmeiras e Flamengo grande, mas também não é. Eu me arrisco aqui, já que não sabemos do que se trata, estamos aqui especulando, né? Talvez, provavelmente, a imprensa como um todo fale mais do Flamengo e do Palmeiras do que do Cruzeiro. Talvez seja isso. Volume de análises, de informação, de textos, né? Produzido. Talvez seja isso, né? Mas eu acho rapidamente, se você conversa com qualquer jornalista, fala, quem vai ser campeão brasileiro? Flamengo, Palmeiras ou Cruzeiro? A resposta é imediata. No começo da temporada teria o Botafogo. Aqui o Botafogo foi... Sim, mas no começo da temporada é aquela sequência de... O Botafogo Way esse ano não funcionou tão bem, né? Mas... E são os 4 primeiros. Olha aí, a gente está falando, né? Deixa eu falar pela ordem aqui para não ofender ninguém. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Esses são os times que estão ocupando os 4 primeiros lugares do Campeonato Brasileiro. Está meio que imperando essa lógica. E quem tem mais elenco, quem tem mais investimento. Né? Ali, né? Tá lá na frente. Tá lá. O ponto fora da curva é o Mirassol. E ganha até 5 mil. Esse sim. Esse tem isenção do imposto de renda. Isenção do imposto de renda. Agora, um detalhe importante, que não é um detalhe, né? 2 times com as melhores defesas se encontraram, né? É verdade. 0-0. É verdade. As melhores defesas do campeonato. Alguns dos melhores ataques e as 2 melhores defesas do brasileiro. Então, acho que isso também justifica um pouco o 0-0. Defesas ganharam muito do Real, boas, né? Sobretudo a do Cruzeiro, né? Vamos aproveitar para ouvir os treinadores, então, sobre a partida. Aliás, mais uma mensagem chegando do Gato Mestre. Os 4 primeiros colocados têm as 4 melhores defesas. Então, isso, aquela história de que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato, né? Tá fazendo sentido. Vamos rodar os treinadores falando sobre a partida, então. Quem joga no Cruzeiro tem que ter esta capacidade em qualquer campo, não se pode diminuir em relação ao adversário. Tem que ter uma atitude, pode não ganhar, porque às vezes o resultado não é bem aquilo que as equipas pretendem, não é só aquilo que as equipas pretendem, mas em termos de compromisso, em termos de qualidade, temos que apresentar em qualquer estádio e foi isso que os jogadores fizeram. Estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores quando acabou o jogo, este ponto só vai valer se no próximo domingo contra o Sport tivermos capacidade de fazer 3 pontos. Acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje do banco de reservas ali. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas 2 partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo até então. É claro, sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. Hoje é um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. A gente tem outro trecho do Felipe Luiz em que ele reclama da arbitragem. Foi um jogo de intensidade europeia e arbitragem brasileira?
Eu acho que o Flamengo, o Cruzeiro, não sei, Bonucci, o Cruzeiro tem reclamação do desempenho do Ramon Abate-Abel? Eu tenho aqui na cobertura dos veículos de imprensa do Rio de Janeiro, tem esse tom, um tom de reclamação de ele ter travado demais o jogo. O Cruzeiro viu assim também? Não, acho que até pelo contrário, se não me engano, o Cássio é quem fala no final do jogo, até faz um elogio, falando que o juiz foi bem no jogo. Lógico, enfim, não tivemos eles uma repercussão nesse sentido, não. Tem uma reclamação de critério de cartão amarelo. Muito amarelo. Tem aquela coisa que às vezes complica o juiz, né? Que é dar muito cartão no início e depois faz o quê? Expulsa todo segura. Vai né? correr o risco de expulsar dois de para cada lado. dois times que a gente sabe que são dois times técnicos, realmente teve muita falta. Né? Teve muita falta. Teve 18 a 19, se eu não me engano. De 19 a 16, 35 faltas. 35 faltas. Não, muito né? falta. Um jogo de Flamengo e Cruzeiro, Muito muita falta. Né? A bola rolou pouco, ficou com 53 minutos de bola rolando o jogo. Né? E o Ramon, os seus desempenhos na Copa do Mundo. E os árbitros sempre contrapõem o seguinte, mas na Copa do Mundo o comportamento dos jogadores é diferente do que é aqui no Brasil. O árbitro é acusado de apitar diferente lá, mas ele também nota que o comportamento dos jogadores muda na competição internacional. Não há o assédio que existe aqui ao juiz, né? Ao árbitro. E ontem era um jogo de muita pressão, né, gente? Para os dois lados. Não, e a notícia ruim para os árbitros é que esse jeitão brasileiro, sul-americano, do jogador reclamar de tudo e tal, em vez da gente começar a imitar os europeus estão imitando a gente, né? Os jogos das ligas europeias também estão tendo muitas reclamações, coisa que não tinha há algum tempo. Era um jeito meio rugby, que só o capitão pode reclamar, ok. Mas está tendo muita manha também. Na Liga Espanhola, assim, talvez jogadores latinos, né? Da América do Sul. Pois é. Pior que não. O VAR também tem uma influência nisso, né? Porque ele acaba aumentando o tempo de reclamação. Quando chama para uma decisão, É verdade. Né? O jogador fica ali esperando. Né? Aproveita. Tem quase ali um incentivo para ficar, né? Perturbando o árbitro. Eu disse que tinha esse trecho, né? Vamos rodar então do Felipe Luiz reclamando da arbitragem. Sempre que o treinador, eu como treinador sentei pela primeira vez nessa cadeira aqui, sempre optei por não falar dos árbitros, né? É difícil, sinceramente é difícil. Porque você tem sentimentos na beira do campo, você está vendo o árbitro apitar. Quando saiu o nome dele, já sabíamos que ia ser complicado. Não sei se nervoso, não sei se estava com medo de apitar, mas realmente essas coisas transmitem aos jogadores, deixa o jogo lento, deixa o jogo chato, ruim para o telespectador. E eu acho que a nossa referência, como você falou, para melhorar, é a Premier League. Temos que olhar os árbitros da Premier League sempre, o jeito que eles fazem. E temos árbitros bons no Brasil, o jeito que eles apitam lá, tentar copiar o máximo possível dos melhores. Eu faço isso como treinador, eu copio dos melhores e é o único jeito de melhorar. Mas vocês sabem bem que o quanto nos prejudica um juiz que picota o jogo. Garamboni acompanha minhas reclamações contra a Premier League no grupo de jornalistas. Enfim, galera, eu também achei que o juiz ali deixou de deixar alguns cartões ali os jogadores do Cruzeiro, até mesmo pro Flamengo, né? Mas enfim, comente o que você achou da partida, se inscreva no canal, deixe o seu like, saudações, agora é focar no Bahia, hein? Valeu!